No laudo de lesão corporal feito pelo pai, os médicos constataram que não foi só o irmão que apanhou de Vinícius. Zacarias estava com ferimentos nos olhos, no rosto e nos pés. Ele também contou à polícia que a briga aconteceu porque Vinícius não encontrava R$ 1.200 que tinha guardado no armário do quarto e culpou o irmão, que tem necessidades especiais, acusando-o de roubo. Logo depois da agressão, Vinícius descobriu que a mãe, achando que a caixa onde o dinheiro estava escondido era lixo, acabou jogando o valor fora. Mas o dinheiro foi encontrado, ainda dentro do apartamento que a família mora até hoje, no Leme, perto de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os vizinhos dizem que Vinícius era quieto e não falava muito com as pessoas. Essa pessoa já demonstrou de forma inequívoca que ele é nocivo à sociedade. Ele não pode viver em sociedade. O que ele fez foi uma monstruosidade e ele precisa pagar pelo que ele fez. Elaine sempre foi conhecida como uma mulher que gosta de ir a festas, viajar. Ela teve um relacionamento com Ryan Grace, lutador profissional, também de jiu-jitsu, com quem teve Hyron Grace, igualmente lutador, que saiu de Londres para acompanhar a recuperação da mãe. Agora, Vinícius vai responder por tentativa de feminicídio, mas já é avaliado em um hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro. Nada justifica, encontros acontecem, nada justifica uma atitude monstruosa dessas. Não, nada. Se ele for psicopata, tem um dispositivo de lei do Brasil que a gente não usa. Foi usado contra o Champinha, que cometeu um crime violento contra a Liana e o Felipe Café. O Ari mobilizou, o Ari hoje até é político, não sei se continua sendo ou não, o pai da Liana, mobilizou a sociedade e, de repente, conseguiu aplicar o que nós temos aí no Código Penal, que se, de repente, o sujeito for nocivo à sociedade, independente dele ser menor e se tornar maior, que foi o caso do Champinha, ele vai ficar preso. E aí você pode aplicar até uma prisão perpétua no cara, que vai passando por sucessivos exames criminológicos. Se ele não for liberado pelo psicólogo, ele fica lá. Na verdade, agora, ele é não importante fica preso, o que a senhora né? falou. Oi? Ele não fica preso. Fica no manicômio judiciário. Ele fica cumprindo medida de segurança no hospital psiquiátrico. Ele é avaliado todo ano. É que eu participei do processo do Champinha, por isso que eu fiz eu que cuidei desse caso. A senhora ajudou a deixar ele na cadeia? 8 anos, sim. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, mas não é na cadeia. É no manicômio judiciário. É num local próprio para tratamento. Mas ele fica lá no manicômio judiciário e fica alijado da sociedade até que um especialista diga que ele pode voltar. Se ele não puder voltar... Sem colocar em risco a sociedade. É isso que nós queremos. Ele pode voltar sem colocar em risco as mulheres, sem colocar em risco a sociedade. A gente tem o direito de conviver... Final de ano, Páscoa ou coisa parecida. Não, o crime contra a mulher ainda não é tratado como um crime menor. Às vezes o cara que cometeu abuso sexual, às vezes o cara que cometeu estupro e tal, ele é colocado na rua de uma maneira muito fácil. Sim. Né? Tanto quanto criminosos que têm 150 anos de pena a cumprir, de crime organizado, mas são colocados na rua muito facilmente. E, normalmente, o sujeito que é um criminoso que não foi tratado, ele volta à sociedade pior do que ele entrou. E isso aí não é tratado como um crime menor e, de repente, esses caras são liberados em saídas temporárias muito facilmente. E, normalmente, o criminoso sexual, ele volta a cometer o crime e o sujeito que bate em mulher, o sujeito que ameaça as mulheres, normalmente acaba cumprindo a promessa. Sim, porque é o padrão comportamental desses homens, de não respeitar as mulheres, de não entender que aquilo lá é crime e ele tem o direito de fazer aquilo. Agora, não é tratado como crime de menor potencial ofensivo, os crimes contra a mulher, com a modificação da Lei Maria da Penha. O que precisa são penas mais altas e um tratamento da execução penal mais rígido, sem as saídas temporárias para esses casos, sem a progressão de regimes, com rigidez para que ele seja posto em liberdade, em livramento condicional. E a própria liberdade provisória também. Devem ser avaliados critérios mais rígidos para esse tipo de crime, senão as mulheres ainda vão estar em risco. Um caso que é importante a gente destacar, que apesar da medida protetiva, o homem tenta matar a ex-namorada e atropelada. A gente vê isso várias vezes. A gente viu um caso aqui que marcou muito. Que a menina estava com o namorado atual dela numa moto, ele vem e passa por cima dela. Isso aí foi um caso icônico, né? E depois ela tentou matá-la no chão ali.